Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este canal. Sou o evangelista Márcio e nós estamos aqui com o propósito de tratar de assuntos das coisas que acontecem antes do casamento, que é importante o jovem, o casal entender para que então possa romper para o casamento. Como você pode perceber, já estou aqui com a minha muito digna esposa, a irmã Brenda. A irmã Brenda, ela participou comigo do primeiro episódio, está no segundo episódio e a ideia é prolongar vários e vários episódios para tentar ajudar você acerca do casamento. Irmã Brenda, seja muito bem-vinda a este canal. Obrigada, eu fico muito feliz, né, que está tendo mais esse segundo episódio. Orem por nós, né, que não é fácil, mas se Deus quiser nós vamos continuar aqui orientando, falando da nossa experiência, né, e continua aí no vídeo que tem muita coisa boa para vocês. Show, bora pro vídeo. Bom, a caráter de início de conversa, vamos tratar aqui o nosso primeiro assunto, que é um assunto que eu acho muito pertinente entender antes mesmo do casamento, que é a ideia do que é casamento, o que significa casamento. Ou seja, nós tivemos ao longo desses 9 anos várias experiências e acabamos concluindo, né, sobre as experiências diárias do que é casamento, tanto à luz da palavra como também as experiências do dia a dia. Sim. E o que seria casamento para essa juventude entender? Bom, como tu falou, né, baseado nas nossas experiências e à luz da palavra, no casamento ideal e nesses anos de experiência, eu tenho visto que casamento é entrega, né? Então, resumidamente, essa palavrinha pequena, entrega, ela exige do cônjuge, né? E muitas das vezes nós vamos se deparar com uma linha que ultrapassa as nossas obrigações, que vai chegar no momento que a gente vai ter que se sacrificar, Entendi. né? De que vai vir de conta o sacrifício. Uhum. E esse sacrifício ele vai revelar o quão egoísta nós somos, né? O nível de egoísmo que nós temos. E isso é muito importante porque quando a gente entende que o casamento é entrega, a gente entra no relacionamento sabendo, né, das nossas responsabilidades, mas também entendendo que vai ter momentos que a gente vai ter que se sacrificar, né? Exatamente. E isso é em pequenos detalhes, pequenas ações. Então, diante dessa linha do sacrifício, que divide o sacrifício da obrigação, a gente vai se deparar com o nosso eu, com o nosso egoísmo, né? Então, nesse momento, eu vou decidir fazer o que eu quero, a minha vontade, ou eu vou fazer aquilo para agradar o meu cônjuge, ou eu vou suprir uma necessidade do meu cônjuge, que vai ser custoso para mim. Porque tem coisas que a gente faz que não custa tanto assim para nós, né? Mas tem momentos que chega a ser sacrificial. Sacrificial. Tipo, por exemplo, o marido, ele passa o dia fora, trabalhando, buscando sustento. Claro, veja bem que a gente está falando aqui de um modelo de casamento cristão, né? Baseado nas escrituras. Então, ele está ali no dia a dia buscando o sustento para a família e tudo mais. Ele chega em casa cansado, né? Geralmente ele vai querer o quê? Ele vai querer um tempo só dele. Sim. Ele vai querer ter um momento, tipo, só ele, muitas das vezes no banheiro, ou então mexendo no celular, ou então algumas horas ali dormindo para descansar. E essa é uma necessidade dele, e é compreensível. Só que muitas das vezes o homem acha que o tempo que ele passa fora de casa buscando sustento, ele está fazendo aquilo pela família e aquilo é suficiente. Claro que ele está fazendo aquilo pela família, mas não é o suficiente. Não é só isso que é o dever do homem, né? Só que quando ele chega em casa cansado e tem aquele pouco tempo para ele se depara na linha, né? Que separa a obrigação do que é sacrificial. Sim. Então, o que ele vai fazer naquele momento? Ele vai pensar só nele, ele vai descansar, ou ele vai reservar um tempo de qualidade para a esposa, para os filhos, né? E a mulher também, né? Então, ela também passa o dia todo cansada, tem um estresse dos afazeres domésticos, e aí também chega à noite, o que ela quer? Só quer saber de dormir, descansar. E muitas das vezes o homem, ele quer também ter um tempo com a mulher, especificamente para ter uma intimidade, né, maior e tudo mais. E ela tá cansada. E até clichê por aí falar que a mulher ela tende a falar não ou tende a ter uma resistência, né, para acontecer o relacionamento íntimo. E Salomão diz, né, em Salmos, em Provérbios, que a mulher sábia
tem as lamparinas acesas durante a noite, durante a madrugada. Isso faz referência a relacionamento sexual, né? Então, será que nesse momento eu vou pensar em mim? Não, eu tô cansada, eu quero dormir, não quero nada. Outro dia, ou eu vou me sacrificar, né, para satisfazer uma necessidade Entendi. do meu cônjuge, e muitas das vezes até minha também. Não que tenha que ser obrigatório ou um sacrifício, mas, querendo ou não, é um ponto a se pensar, porque não é bom, não parece ser um direito, não parece ser justo que a pessoa queira descansar, o homem não parece ser justo que ele queira chegar e descansar, e merece. Só que esse tempo que tu tem, tu vais administrar ou tu vais usar ele só para ti, porque a questão da entrega tá muito relacionada também ao tempo, né, que a gente tem, como a gente administra, porque quando a gente é solteiro, naturalmente o nosso tempo é só pra gente, para o que a gente quer, para o que a gente, o que dá nossa telha fazer, a gente vai fazer, porque o tempo é meu, é só eu, é solteiro, natural. Mas depois que casa, muda drasticamente isso daí. Então aí entra a questão do que a mulher, ela faz as coisas do mundo para agradar o seu esposo e vice-versa. Então, no casamento, um tá para agradar o outro. Entendi. Né? Então, tem essa questão aí a entrega envolve o tempo, o que a pessoa faz com o tempo dela, né? E o nível de egoísmo, que vai revelar o quanto tu vai te sacrificar, o quanto tu vai se entregar, até que ponto tu vai se entregar pro teu cônjuge. Entendi. Com sacrifício ou só no que não é sacrificial. Então, isso tudo revela muito se o casamento ele vai ter muitas brigas, crises e desentendimentos. Justamente por questão de não entender esse princípio da entrega, né? E isso mesmo. E não entender também um lado do outro, né? Porque o marido precisa daquele momento, né? Porque ele chega, tem as preocupações e tudo mais, e a mulher também. Só que a mulher, o homem ele não pode só esperar que a mulher ela tenha a sabedoria para entender que ele precisa daquele momento, que ele precisa de paz, porque o natural é que o marido chegue e a mulher, aconteceu isso, aí já vai conversando, já vai falando problemas que aconteceu, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e o homem precisa daquele momento, né? Ok, concordo e eu acho que esse é o certo. Porém, até quando é que vai esse tempo dele? Porque também a mulher, ela pode ficar em casa, mas ela fica carregada dos estresses, e ela precisa de que o homem estabilize ela. As emoções dela. Então ela tá ali agoniada, pensando em várias coisas, estressada, tá fervolhando tudo na mente dela, entendeu? Então às vezes ela acaba até tratando mal o marido, porque tá estressada, tá sobrecarregada. Então o marido, ele tem que nesse momento não só pensar nele, pensar que ele tá cansado, por exemplo. Ele tem que pensar que aquela mulher precisa dele para estabilizar ela. Calma, amor, não é assim. E eu acredito também que revelar os fatos, trazer clareza com os fatos, é uma solução, assim, é um antídoto. Exatamente. Calma, no nosso caso, que a gente tá com criança pequena. Chegar e falar, calma, amor, eu tô aqui, a gente vai conversar, eu vou só tomar Bora um banho, resolver juntos. a gente vai resolver junto, isso daqui é temporário. Entendi. Isso daqui não é pra sempre, meu filho. Então, trazer estabilidade emocional pra mulher. E a mulher precisa dar esse espaço que o homem precisa para ele também recompor as energias dele. Entendi. Perfeito. Nesse caso, tem uma ideia que nós adaptamos e que você fala muito, né, durante as nossas conversas, que é a ideia da porcentagem de tolerância. Aquela porcentagem de que a gente precisa entender em que nível de porcentagem ou eu ou você está, para que, consequentemente, a gente possa se completar. A gente possa fazer dessa porcentagem uma oportunidade de entender um ao outro e, consequentemente, viver de uma forma harmoniosa, né? O que seria essa porcentagem que a gente fala entre a gente, que é justamente para entender o princípio da entrega? Sim, inclusive essa... Tem uma aranha aqui. Sai daí, bicha! Inclusive essa... Isso é casamento. Vai. Proteger, eu tô protegendo a minha esposa. Inclusive essa ilustração ela é muito bacana pra gente entender isso. Porque não é todo tempo que a mulher ela vai estar fazendo o papel dela perfeitamente. E não é todo tempo que o homem vai estar 100% ali perfeito, sendo o marido. Então, o ideal é que o casamento tenha a entrega de cada um 50%, né? E o casamento é 100, totalizando 100. Só que, às vezes, o Márcio não vai ter condições de dar 50. Ele dá só 20.
tá sobrecarregado, tá desgastado. E eu venho e supro com os 80. Entendi. Entendeu? De uma forma mais compreensível, entendendo o teu lado, tudo mais, até equilibrar. E vice-versa. Sim. Eu, às vezes, não tô zero paciência, estressada, Que sobrecarregada. é normal, mas enfim, tá. E aí você também com a sua compreensão, porque tem muito isso também eu só vejo muitas pessoas falar, a mulher tem que ser sábia, a mulher tem que ser compreensível, a mulher tem que ser não sei o quê. E o homem também precisa ser. Sim. Porque nem todo tempo a mulher vai estar ali perfeita. Então vai ter momento que ela vai precisar que o homem venha e supra. Que gere essa estabilidade, como Isso, você falou, exatamente. né? A Então, estabilidade. o ideal é que esteja 100% a energia, né? A entrega. A entrega. Então, quando não tem esses 100%, começa a ter brigas, a ter crises, a ter discordância e fica depois muito mais difícil para os dois se restabelecerem. Então, quando alguém, essa pessoa, essa jovem, esse rapaz que tem pretensão de casar, se ele casar já sabendo que ele precisa entender o que é o casamento e entender que o casamento é entrega, tem muitas chances desse casamento, desse relacionamento, ter sucesso, né? Não ficar à beira do divórcio. Exatamente. Porque a pessoa já casou sabendo, entendendo. E a prova é o que a gente vê por aí. As pessoas casam sem saber o que é o casamento. Entendeu? Eles casam e esperam continuar com uma vida de solteiro. Com a mentalidade de solteiro, com a rotina de solteiro, com os comportamentos de solteiro. Sem a entrega que o casamento exige. Que exige. Então, engraçado que a Bíblia não fala assim, que eu vou fazer as coisas para nós. Eu vou fazer as coisas para te agradar. Claro, eu tô falando aqui de um casamento cristão, porque existe, enfim. Então, e vice-versa. Mas isso parece tão claro, mas a gente não vê isso refletido nos casamentos. Inclusive, isso é uma das coisas que eu não ouvi quando a gente namorava, quando a gente era noivo. Exatamente. Então, o nosso casamento, assim, eu posso dizer que é um milagre e cada dia é uma vitória. Né? A gente vai aprendendo, abrindo espaço para aprender e tudo mais. Inclusive, esse princípio da entrega, gente, ele está baseado na Bíblia, ou seja, está escrito na palavra de Deus. Então, aqui em Efésios capítulo 5, o versículo de número 25, está escrito assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, esse princípio da entrega, lógico que ele é recíproco pelo princípio do serviço do mundo, do cuidar das coisas materiais, mundanas, para tentar agradar a esposa, mas é um princípio muito mais ligado ao homem. É um princípio onde nós precisamos se doar, se entregar, se sacrificar. E esse tipo de sacrifício aqui é o mesmo nível de sacrifício de Cristo. Ou seja, é um sacrifício que, se for preciso, custa a própria vida. Sim. Se não entender essa ideia, esse princípio de sacrifício que custa até mesmo a própria vida, não entendeu a ideia do que é casamento. Exato. Então, por que há um grande índice de divórcio, de separação de jovens casais, e principalmente na nossa classe de cristãos? Por quê? Porque casa, não compreendendo o que é casamento, muitas das vezes atraídos pelo prazer, atraídos pelo sexo, atraídos por uma consequência de uma decisão errada, e insiste no erro, e quando vai se deparar com a realidade do casamento, acaba desobedecendo princípios, e é natural que o divórcio e as crises aconteçam nesse relacionamento. Então, a entrega, ela é um princípio que todos os jovens e casados precisam entender antes mesmo de dizer o sim, seja diante do pastor, como também diante do capa preta lá do juiz, que vai dar a canetada final e da família. Então é importante entender esse princípio. E tu consegues perceber o peso que é isso que Jesus está falando? Nossa, muito forte. Que o marido se entrega. Se entrega. E tem marido que não consegue sacrificar um momento de sono. Exatamente. Um tempo de descanso para... exatamente isso. Quanto mais de dar a vida. É importante ressaltar, por quê? Porque eu, particularmente, a ideia é sair para prover. Uma obrigação. Cuidar lá fora. O foco de vocês é esse. Esse é a principal o principal preocupação. E alguns pensam, e aqui entra as falhas de alguns pais, já vinculado com os filhos, a responsabilidade de educar os filhos e também dar tempo de qualidade para a esposa, que somente o fato de estar suprindo uma necessidade fisiológica já é suficiente para cumprir o seu papel de marido, quando na verdade não é isso.
essa obrigação de prover compete ao marido, mas a entrega está depois disso. É quando você chega, o sacrifício. Quando você chega e está cansado, o negócio é pesado, tem culto, tem igreja, tem ministração, tem responsabilidades espirituais, mas tem o primeiro ministério, que é a esposa. Tem o primeiro ministério, que é os filhos, que é a família. Então, entender isso é fundamental importância para um crescimento saudável de um casamento. Muito legal, muito bom mesmo. Tem uma outra perguntinha aqui, que é de um amigo, acredito que ele vai se identificar, não vou citar nomes, mas uma pergunta que agrega muito, justamente, que pode ser dúvida para algumas pessoas. Né? Antes dessa pergunta, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar aqui o seu comentário sobre o que você gostaria de entender mais sobre casamento. E nós ressaltamos que os princípios que nós trouxemos aqui são princípios de experiências nossas. Nós não somos donos da verdade, tentamos usar a Bíblia como regra de fé e prática. E a partir disso, nós estamos compartilhando experiências ao longo desses 9 anos de casal. Somos bebês, né? Ainda acerca do casamento, temos muitos ainda o que viver. No entanto, algumas coisinhas já são compreensíveis à luz da palavra e também algumas experiências. Nós estamos compartilhando com você, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E a pergunta é, como saber qual é a pessoa certa? Como identificar essa pessoa? Né? É essa pessoa que eu vou casar. E tem dentro essa pessoa que eu vou casar, existe a dúvida do meu irmão, meu colega de ministério. A irmã que aparentemente não agrada a ele, mas está linkada com o propósito. Ela entendeu o propósito. Ela, no coração dela, queima a mesma chama ministerial que a do obreiro, mas aparentemente não encanta. E tem a irmã que aparentemente atrai o obreiro. O obreiro acha ela bonita, etc. Só que propositalmente, espiritualmente, essa irmã bonita que atrai o obreiro não está seguindo o mesmo propósito. Não tem o mesmo alinhamento espiritual. O que fazer? Quem escolher? Como é que a gente deve proceder aí? Essa bomba, joga pra ti. Complicado, né? A responsabilidade é muito grande agora de responder, mas eu precisaria de mais informações, né? Então, essa jovem que não é tão atraente, que eu acho que ele quis dizer que ela é feia, né? Que ela é desprovida de beleza. Essa jovem que é desprovida de beleza, ela realmente é feia ou ela só precisa de uns cuidados a mais? E essa jovem que é bonita, qual é o nível dela de envolvimento? Tipo, nenhum, zero, ou ela é daquelas jovens que gostam, crê, se congrega, mas não é ativa, né? E então ele precisa ver esses dois. Eu precisaria saber desses dois pontos para dar uma resposta mais. Mas com o que eu tenho de informação, eu diria para ele esperar uma pessoa, né? Se ele tá podendo escolher. Tem isso, porque às vezes o obreiro é feio, aí quer uma varoa. Esperando muita coisa. Ou seja, é o tópico, inclusive eu recomendo você assistir nosso primeiro episódio, que foi um dos tópicos, né? Que é saber respeitar o seu tempo e se preparar para isso, para então aguardar a pessoa certa. Exatamente. Então, eu diria para ele esperar uma pessoa que supra esses dois pontos que ele quer, né? Esses dois pontos principais que ele quer. E caso ele não esteja esperando, não possa, não pode escolher muito, né? Eu acho que para tudo tem um jeito, é só orar, que o Deus do impossível faz a obra, mas ele também tem que entender outro ponto, outro lado da história. Ele vai ter condições de sustentar essa mulher bonita, porque a maioria dos homens podem pensar que uma mulher bonita, ela é bonita ai meu Deus, uma mulher bonita, mágica. Mas ele não consegue perceber que por trás tem cuidados, tem investimento, tem custo, tem gasto, né? Então, tanto para uma mulher que é bonita, quanto para uma mulher que não é tão atraente assim, mas casou, aí o marido começa a investir, paga um cabelo, paga uma unha, compra umas roupas legais, enfim, tem um custo. Sim. Tanto para desprovida de beleza quanto para bonita. Inclusive, para essa mulher bonita, ela pode até ser naturalmente muito bonita, mas ela precisa do mínimo. Porque até a mulher muito bonita, se ela não cuidar do cabelo, não cuidar da pele, não ter uma boa aparência no que se diz roupas e calçados e tudo mais, ela vai ficar pouco atraente. A gente pode até perceber uma beleza assim, mas sem muita atratividade. Entendeu? Então,
o teu amigo aí, ele tem que pensar, eu tenho condições de fazer esse investimento de beleza na mulher que eu vou ter, sendo ela muito bonita ou pouca, Entendi. né? Porque tem custos. E aí, se ele escolher a bonita e ele não tiver esse poder para manter, essa mulher que ele escolheu pela beleza, ela vai acabar por não sendo tão bonita assim, né? A não ser que ela seja uma mulher independente, ganhe o dinheiro dela, trabalhe e ele não tenha que arcar com esses custos, mas até nessa situação o casamento vai se desgastando porque a pessoa se pergunta para que eu tô com essa pessoa, se eu sou suficiente sozinha, e entra na questão da aparência dele também, porque pessoas bonitas naturalmente vai querer ficar com pessoas bonitas. Então tem todos esses detalhes, né, para pensar. Não, é isso aí. Fazendo um adendo, além daquilo que você já acrescentou sobre essa questão da beleza, eu trago uma opinião sobre isso. Não somos aqui o dono da verdade, mas tem algo que pesa muito na balança, que eu sempre tenho procurado falar para os jovens, que é justamente o princípio do alinhamento espiritual. É você entender o propósito em Deus. Propósito em Deus. Por quê? Porque beleza, no meu ponto de vista, beleza, ela é conforme o ponto de vista de cada um. Então, o que para mim pode ser bonito, para você não pode ser, etc. Então, para mim, beleza, ela é puramente alterável. Então, essa irmã, por exemplo, que ela carrega o mesmo princípio que eu carrego, queima no coração dela o que queima no meu coração, essa beleza pode ser ajustável, como você falou. Talvez para essa irmã esteja faltando uma orientação, esteja faltando alguém, uma Usufruir amiga, de recursos, usufruir né? de recursos. Apesar que hoje em dia, graças a Deus, através das redes sociais, as mulheres elas estão bem modernas, bem atualizadas, bem Bem cuidadas, mais bem informados, mais né? informadas, mas ainda há pessoas que espiritualizam tanto as coisas que acabam esquecendo-se de se cuidar, como se Exatamente. deve se cuidar, não que não se cuide, mas que pode se cuidar algo a mais. Pode melhorar isso, pode ajustar isso aqui, pode ser mais atraente, mais sociável, pode se colocar numa posição de alguém que também queira conquistar. Porque a ideia do namoro é a conquista. Sim. É você aparentar bem para quem se conquiste alguém. Né? Então, você não vai para um encontro, não vai para um rolê, para uma igreja, simplesmente ali de uma qualquer forma. Você vai para tentar conquistar alguém, principalmente a mulherada, né? Que Sim. muitas se vertem justamente com essa finalidade. Então, depois de casado, é possível que essa mulher, que essa irmã se cuide, que esse investimento do obreiro aconteça e, naturalmente, vocês consigam viver esse propósito. Ela seja mais Esse ali, atraente pra exatamente, ele. seja mais atraente. Diferente da beleza, da aparência relacionada ao propósito. Como nós falamos do tópico anterior, lá no episódio anterior, que o propósito, se não estiver alinhado com a mesma identidade espiritual, uma hora ou outra a crise vai chegar, o choque vai acontecer. Exatamente. Porque o obreiro espiritual e a irmã não é tão intensa assim. O obreiro que está no ministério, a irmã não entendeu muito acerca do ministério, ela é voltada mais para a questão acadêmica, mais profissional, entendeu? Então, uma hora ou outra vai ficar um déficit e vai faltar em alguma coisa. Então, a beleza, ela é alterável. No entanto, existe outro detalhe que precisa ser observado, que é a questão da atração. Né? Parece que eu vou até empatar com essa ideia de propósito e atração. Só que a atração ela é fundamental para a gente se aproximar de alguém. Não, então eu não vou me relacionar com uma pessoa que eu não me sinto atraído por aquela pessoa. Então tem que ter alguma atração. Aí você uma vez até falou sobre a questão da atração, que ela não é meramente física, aparental. Existem outros tipos de atração. Sim, tipo, a atração, ela não tá presa só nos teus traços. No teu, como é o teu rosto, como é o teu corpo. É um conjunto de coisas. Então, eu posso me atrair por como você fala, como você se expressa, né? Então, ser atraente não tá ligado só com a aparência física, não. Também tu ser uma pessoa de conteúdo, ter o que falar, como tu te expressa, como tu fala, como tu, entendeu, reage às situações. E realmente, como tu falou, os dois são, né? Não é à toa que ele tá em dúvida entre um e outro, né? Porque os dois são importantes, inclusive pro homem é muito importante, né?
Mas aí, como eu falei, né, ele tem que analisar os dois pontos, os pontos que a gente já falou anteriormente, ou aguardar uma pessoa que tenha as duas qualidades. Perfeito. E Muito não, bom. não, não é, gente, pelo amor de Deus, não se casa só porque vocês querem ter relação sexual sem culpa, porque isso é um perigo, né? É Uhum. um perigo, é uma armadilha muito grande, né? Então espera com calma, te aprimora, vai cuidando de ti. Inclusive, eu continuo apertando nessa tecla do outro episódio, né? Porque uma coisa liga a outra, É. né? E é isso. Muito bom. E sobre a questão da sexualidade, a gente deixa para o próximo episódio. Aqui a gente finaliza mais um episódio, né, aqui no canal está escrito, e essas orientações e conselhos acerca do casamento e o que fazer e o que saber antes do casamento. Irmã Brenda, minha esposa, obrigado. Obrigada, é uma honra estar aqui. Não, meu papai do céu, sempre vai estar, né? Obrigado pela sua presença, obrigado pelos conselhos, como sempre, muito inteligente, muito bela, muito influente. Uma mulher que, sabe, gente, é diferenciada. Enfim, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Coloque aqui nos comentários o que você achou. E a ideia é alcançar o máximo de pessoas possíveis, baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus. Até a próxima e tamo junto. Amém. Um beijinho.